Muito bem, pessoal. Como último subitem desse nosso ponto, esse ponto que está tratando de fazenda pública em juízo, eu combinei de fazer alguns comentários sobre a questão envolvendo os negócios jurídicos processuais e a fazenda. Então eu vou trabalhar esse tema sob a seguinte perspectiva: o chamado princípio da adequação do processo, os negócios jurídicos processuais e, propriamente, a questão envolvendo a fazenda pública. Veja bem, pessoal, quando a gente falou em blocos passados sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição e do artigo 3º caput do CPC, a gente lembrou que esse princípio ele quer dizer mais do que a simples ideia de acesso propriamente à justiça, mas um acesso à chamada ordem jurídica justa. E destacamos que nesse contexto de acesso à ordem jurídica justa, vejam, ela não enquadra a ideia de acesso à justiça apenas, portanto, uma ideia de se garantir a inafastabilidade do controle jurisdicional. Pode-se dizer, em outras palavras, que o acesso à justiça ele pressupõe tempestividade, atenção, adequação e efetividade. Especificamente quanto a essa ideia de se buscar uma tutela jurisdicional adequada, decorre o que alguns denominam de princípio da adequação do processo, de acordo com o qual o processo ele deve se adequar às especificidades de cada caso, de cada situação litigiosa, considerando-se ali as particularidades dos sujeitos processuais envolvidos e, especialmente, do direito material discutido. Tudo isso para que o processo ele não seja apenas um instrumento de realização dos direitos, mas o melhor instrumento, o mais adequado dos instrumentos, buscando-se assim a maior efetividade possível. Nessa linha, vejam comigo, a compreensão do direito à efetividade do processo depende da adequação da técnica processual aos direitos, ou melhor, da visualização da técnica processual a partir das necessidades do direito material. E ele conclui: se a efetividade requer adequação e a adequação deve trazer efetividade, o certo é que esses conceitos podem ser decompostos para melhor explicar a necessidade de adequação da técnica às diferentes situações de direito substancial. E essa adequação do processo, como forma, portanto, de se buscar mais efetividade, ela pode ser de três espécies. Primeiramente, a adequação legal do processo. Perceba, a adequação ela se dá, em princípio, no plano legislativo, feita de uma forma prévia, de uma forma abstrata, em que o legislador edita regras processuais que vão levar em consideração a existência de particularidades de certos direitos materiais que estejam sendo tutelados e de certos sujeitos processuais. Por exemplo, os procedimentos especiais. A criação de procedimentos especiais revela uma ideia de adequação do processo, uma adequação legal, já que os procedimentos especiais promovem adequações que levam em consideração as especificidades do direito, do objeto litigioso, levam em consideração a natureza do direito que está sendo discutido, como no caso de ações possessórias, ações de alimentos, etc. Nesse sentido, veja, a linha de frente da aplicação desse nosso princípio da adequação sempre foi a atuação do legislador, servindo de guia para orientar a produção dos procedimentos em abstrato por meio de regras gerais de regência da atividade processual. Agora, certamente, o legislador não é capaz de prever todas as formas necessárias de adequação do processo para os mais diversos contextos. Costuma-se dizer, a vida é sempre mais rica do que a capacidade do legislador de regê-la. Por isso mesmo, também fala-se aqui numa espécie de adequação que é a chamada adequação judicial do processo, em que aqui as adequações elas já não são feitas mais de uma forma prévia, de uma forma abstrata pelo legislador, mas elas são feitas em concreto, elas são feitas em cada caso pelo magistrado. Vejam,
Por exemplo, nesse contexto, o artigo 139, inciso 6 do CPC, que diz que incumbe ao juiz dilatar prazos processuais, alterar a ordem de produção dos meios de prova, tudo para adequá-los à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, uma outra espécie de adequação do processo é a adequação judicial. Nesse contexto, veja, o professor Gajardoni destaca que a adaptação do processo ao seu objeto e sujeitos, assim dá-se, em princípio, no plano legislativo, adequação legal. Mas é recomendável que ocorra também no próprio âmbito do processo, com a concessão de poderes ao juiz para, dentro de determinados limites, realizar essa adequação de forma concreta. Mas aí vem a terceira e mais importante parte. Por quê? Porque, por fim, nós temos a última forma de adequação do processo, que aqui mais me interessa, que é a chamada adequação negocial do processo, em que as partes podem estabelecer adequações em seus procedimentos pela via dos negócios jurídicos processuais ou convenções processuais. E aqui, especificamente, claro, pelo caráter publicista do processo, sempre houve uma resistência muito grande à participação das próprias partes na construção dos métodos, na construção de nuances, de especificidades do procedimento que permitam, de alguma forma, vamos dizer assim, customizar o processo. Mas, num recorte mais contemporâneo, por outro lado, um recorte contemporâneo sobre devido processo legal e sobre acesso à ordem jurídica justa, tem-se entendido que deve-se buscar amplificar essas noções de autorregramento da vontade também no âmbito do processo. A propósito, com o advento do Código de Processo de 2015, que dá destaque àquele já comentado modelo cooperativo de processo, essa ideia ela acaba se tornando ainda mais evidente, Ela reforça a visão de um processo como verdadeira comunidade de trabalho para se buscar uma tutela jurisdicional mais efetiva, mais justa, propiciando, portanto, esse tipo de adequação do processo de forma negociada. Veja, sobre o tema, destaca-se que por meio dos negócios jurídicos processuais, algumas normas podem ser afastadas. Assim, os sujeitos passam a ser coautores da produção da norma, propiciando maior dinamismo em relação às suas condutas e viabilizando uma gestão compartilhada do processo. Enfim, conclui-se, Fred Didier, segundo o professor Marcelo Mazzola, afirma que os negócios jurídicos processuais são a mais perfeita expressão daquele nosso modelo cooperativo de processo. Sem cooperação, não há negócio processual. E sem negócio processual, o que resta é um processo abstrato e estático. E veja, nesse contexto evolutivo, o próprio STJ já vem reconhecendo a necessidade de se enxergar no Código de Processo um ambiente propício, um ambiente fértil para o rompimento desse paradigma, vamos dizer, estático publicista do processo. Aqui nesse julgado do informativo 663, ele destaca que é preciso relembrar a existência de duas diferentes matrizes filosóficas do processo, a do contratualismo e a do publicismo, e que em muitos momentos essas linhas se puseram em tensão. Mas atenção! Nesse contexto, o que pretende o novo CPC é encontrar pontos de convergência, pontos de equilíbrio entre essas duas correntes que sempre antagonizaram. E aí surge, então, toda essa importante teoria dos negócios jurídicos processuais, que você precisa se lembrar, vão se dividir em negócios processuais típicos e negócios processuais atípicos. Os negócios processuais típicos, aqueles previstos de forma expressa no CPC, como são ótimos exemplos de negócios processuais típicos. O artigo 63, que fala do foro contratual, da cláusula de eleição de foro, é um negócio jurídico processual típico. A própria distribuição diversa do ônus da prova feita pelas partes, feita de forma convencionada pelas partes.
Uma novidade do CPC 2015, a possibilidade da chamada perícia consensual, quando, segundo o 471, as próprias partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento. Enfim, o Código é rico de exemplos de negócios processuais típicos. Mas o mais importante salto que o Código atual deu foi a previsão, no artigo 190, de uma cláusula geral de atipicidade de negócios jurídicos processuais, quando estabelece, como vocês bem sabem, que se o processo versar sobre direitos que admitam autocomposição, as partes plenamente capazes poderão estipular mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e também convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, seja antes do processo, seja no seu curso, estabelecendo-se, portanto, repito, essa chamada cláusula geral de negociação, que na visão do Superior Tribunal de Justiça, aqui nesse julgado de 2020, lembra que essa cláusula permite que as partes tenham mais poderes para convencionar sobre a matéria processual, modificando substancialmente a disciplina legal sobre o tema, de modo que a partir de sua entrada em vigor é admissível a celebração de negócios processuais não especificados em lei, ou seja, os negócios processuais atípicos, como, por exemplo, lembra aqui o FPPC, nesse enunciado 579, negócio processual que estabeleça contagem de prazos em dias corridos, em vez de dias úteis. Então, enfim, o Código estabelece essa cláusula geral de negociação processual, mas, como você já deve ter reparado pela leitura do caput do 190, esse artigo estabelece alguns requisitos para a validade dos negócios. Vamos dar uma olhada? Vejam. Primeiro requisito para os negócios jurídicos processuais, que os direitos admitam autocomposição. A gente extrai isso da primeira parte do caput do 190. Então, vejam, é bem verdade que na esfera civil é pouco frequente uma situação em que o direito não admita autocomposição, né? Alguns sustentam, por exemplo, o descabimento de negócios processuais em se tratando de direitos da personalidade, com base lá no artigo 11 do Código Civil. Eu só queria que vocês tomassem cuidado, porque não se pode, em hipótese alguma, dizer que não será admissível o negócio processual em se tratando de direitos indisponíveis. A lei não disse isso. Ela disse que não é possível o negócio se o direito não admitir autocomposição. A indisponibilidade do direito, o que vai inclusive envolver nossas discussões sobre a fazenda, não impede por si só a celebração de negócios processuais. A propósito, o FPPC até faz esse destaque aqui no enunciado 135, ao lembrar que a indisponibilidade do direito material não impede por si só celebração de negócios processuais. E é justamente por isso, repito, que quando entrarmos especificamente na questão dos negócios processuais e a fazenda pública, destacaremos que não há óbice à fazenda pública para a realização de negócios por esse motivo. Até porque eventual indisponibilidade do direito material não implica uma indisponibilidade sobre as regras de procedimento. Voltaremos a falar sobre isso. Um segundo requisito, letra B, é a capacidade das partes. Vejam, porque o artigo 190 diz que os negócios são permitidos quando as partes forem plenamente capazes. Aqui existe uma certa divergência doutrinária. Há quem defenda que o artigo trata da capacidade material, de forma que absolutamente incapazes, relativamente incapazes, não poderiam celebrar negócios processuais, mesmo que eles estivessem assistidos ou representados. Veja, por exemplo, o professor Medina destaca que as partes devem ser plenamente capazes, o que, como princípio, exclui que pessoas absoluta ou relativamente incapazes realizem negócios processuais. Veja, acompanhando aí mais ou menos nesse mesmo sentido dessa primeira corrente, a propósito, você tem um enunciado aqui da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, a ENFAM, para quem somente partes absolutamente capazes é que podem celebrar convenções pré-processuais
atípicas. Agora, a corrente contrária, entendendo que, na verdade, a capacidade a que se refere o código aqui é a capacidade processual, de forma que incapazes poderiam sim celebrar negócios jurídicos processuais, desde que estivessem devidamente representados ou desde que estejam devidamente representados. Nesse sentido, por exemplo, o professor Didier destacando que incapazes não podem celebrar negócios processuais sozinhos, mas se estiverem devidamente representados, não há qualquer impedimento para que celebrem um negócio processual. Então, cuidado com esse requisito de partes plenamente capazes. O terceiro requisito vem em tom de pergunta. É necessário, como requisito para negócios processuais, que haja homologação judicial? Não. Veja, a propósito, o Conselho da Justiça Federal tem um importante enunciado que já foi cobrado em provas anteriores, segundo o qual negócio jurídico processual somente se submete à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo caso, controle de validade. Então, não há necessidade, como regra, de homologação judicial para que o negócio processual surta os seus efeitos. Agora, atenção para esse gancho que esse enunciado me dá. Admitindo-se, em todo caso, o controle de validade da convenção. Precisamos falar, para caminhar para o encerramento dessa discussão, sobre esse controle de validade dos negócios processuais. Já que o parágrafo único traz uma regra muito importante que vai dizer que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções. E aí vem a parte mais importante, qual seja, aquela em que ele nos traz em quais hipóteses o juiz pode recusar a aplicação aos negócios processuais. São 3 as hipóteses em que o juiz pode recusar a aplicação ao negócio. Primeiro, em caso de nulidade. Veja, assim como nos negócios jurídicos de maneira geral, pessoal, aqui a ideia da nulidade vai dizer respeito à capacidade das partes, à licitude do objeto daquele negócio jurídico e à forma prescrita em lei. Então, por exemplo, será nulo um negócio jurídico processual feito de forma simulada ou em fraude à lei, ou algum negócio jurídico que admita algum tipo de coação, por exemplo, durante um depoimento. Então, aqueles requisitos de validade do próprio negócio jurídico de forma geral. Também será caso de recusa de aplicação em caso de inserção abusiva em contrato de adesão. Então, aqui bem autoexplicativo, se no contrato de adesão o juiz entende que existe um negócio processual que, por exemplo, impeça apenas que o contratante interponha um determinado recurso, o juiz pode então recusar a aplicação ao negócio. E por fim, quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. O juiz poderá analisar em cada caso se, porventura, aquele que celebrou o negócio no momento da pactuação estava numa situação de vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade técnica, por exemplo, porque ela não estava representada por um advogado. Nesse contexto, a propósito, veja, o FPPC destaca aqui nesse enunciado 18 que haverá indício de vulnerabilidade nessa situação. Quando a parte celebra acordo de procedimento sem a assistência técnico-jurídica. Então, isso seria um indício de vulnerabilidade. E, por fim, o STJ vem proferindo algumas decisões importantes e informativos de jurisprudência que eu queria te apresentar acerca dos negócios processuais. Veja, sobre o tema, a primeira vem aqui no informativo 686, em que o STJ disse que negócio processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz. Veja, aqui foi feito um negócio processual que dizia o seguinte, que em caso de inadimplemento contratual por uma das partes que estavam ali celebrando um contrato, seria possível, na hipótese de judicialização, haver o bloqueio de ativos financeiros em desfavor do devedor, inaudita altera parte e independentemente da prestação de qualquer garantia. O STJ entendeu que, nesse caso, você está subtraindo do juiz poderes que não poderiam ser retirados,
como, por exemplo, o de aferir as condições e os requisitos para a concessão de uma medida liminar. Então, nesse caso, o negócio foi considerado inválido. Um segundo julgado, aqui por sua vez do informativo 663, ele entendendo que a fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de adiantamento de herança não configura um negócio processual atípico. Bom, segundo ele, esse acordo, em que se reconhecia a possibilidade de que determinado valor já fosse mensalmente levantado pelo herdeiro como adiantamento de herança, na verdade esse acordo não é processual, já que o seu objeto seria o próprio direito material que estava se discutindo e que se pretendia obter ali naquela ação de inventário, qual seja a divisão do patrimônio do falecido. Entendendo-se, então, que estava se buscando aqui uma interpretação extensiva para esse negócio jurídico e não foi reconhecida essa natureza, porque se estava subtraindo do judiciário o exame de questões relacionadas ao próprio direito material discutido. Tá ok? Dá uma olhadinha comigo em como esse tema vem sendo cobrado em provas recentes de advocacia pública, por exemplo, iniciando aqui por essa questão de 2022, em que se disse assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento. Enfim, ele só está copiando e colando, ok? O caput do 190. Já aqui na prova de Procurador Federal de 2023 da AGU, foi dito assim: consoante estabelecido no CPC, em processo que trate de direito que admite autocomposição, a Fazenda estará autorizada a realizar negócio processual bilateral que tenha como objeto a escolha consensual de perito. Veja, a alternativa está certa, primeiro porque já vimos que a escolha consensual de perito é algo que está previsto expressamente no 471 como um negócio jurídico processual. Agora ele me dá o gancho aqui acerca da questão envolvendo a Fazenda. Eu já te antecipei e reitero essa antecipação de que se tem entendido que não há qualquer óbice à realização de negócios jurídicos processuais pela Fazenda Pública. Veja, a gente pode encontrar alguns enunciados nesse sentido, como, por exemplo, do Fórum Permanente dos Processualistas, que estabelece que a Fazenda Pública pode celebrar negócio processual. O Conselho da Justiça Federal, no mesmo caminho, enunciado 17, lembrando que a Fazenda Pública pode celebrar convenção processual nos termos do artigo 190 e com aquele detalhe: ainda que a demanda verse sobre direitos indisponíveis, que não se confunde com demandas em que o direito não admite autocomposição. Então, mesmo que se trate de demanda que verse sobre um direito indisponível, não há vedação para a celebração de negócio processual, já que, como disse e repito, a indisponibilidade eventual do direito material, ela não implica uma indisponibilidade sobre o próprio processo. Vejo alguns exemplos de negócios processuais que podem ser celebrados pela Fazenda Pública aqui nas palavras do próprio Fórum Nacional do Poder Público, que nos traz alguns enunciados nesse sentido, como, por exemplo, o enunciado 30, que diz: é cabível a celebração de negócio processual pela Fazenda que disponha sobre formas de intimação pessoal. Então, a Fazenda, que, como nós já vimos, será intimada pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico, ela pode dispor sobre formas de intimação pessoal em negócio jurídico. Outro exemplo, enunciado 97, é cabível a celebração de negócio processual pela advocacia pública que disponha sobre prazos processuais. Então também nada obsta que, por exemplo, a questão envolvendo o prazo, se em dias úteis corridos em dobro simples, possa ser objeto de pactuação. Ou ainda, enunciado 102, que lembra ser inválido, cuidado, aqui ela já considera inválido o negócio processual para afastar o pagamento de dívidas por precatório ou requisição de pequeno valor. Isso contrariaria uma norma de ordem pública do artigo 100 da Constituição, razão pela qual considera-se inválida.
Assim como também, pessoal, tem se considerado não ser possível negócio processual que verse sobre a questão envolvendo a remessa necessária. Eu trago aqui mais uma pílula doutrinária para vocês, quando, por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha destaca que não parece possível um negócio processual que imponha remessa necessária, já que ela depende de previsão em lei, já que se trata de matéria sujeita à reserva legal, afastada do âmbito da disponibilidade das partes. E ele entende ainda que, no mesmo sentido, de igual modo, não parece possível negócio processual não só o que imponha, mas também o que dispense o reexame necessário quando não há dispensa legal. Então, evidentemente, perceba, começando esse bloco lá da questão envolvendo o princípio da adequação para chegar nos negócios jurídicos processuais e findar com a questão dos negócios jurídicos processuais no contexto da fazenda, estou certo de que você percebeu a importância, a recorrência, a contemporaneidade do tema e não vai tirá-lo aí do seu radar de estudo, tá ok? A partir deste bloco, eu quero falar um pouco com vocês sobre esse tão importante tema, tão cobrado tema, que é o tema das tutelas provisórias, artigos 294 a 311. Claro, você já conhece a classificação das tutelas provisórias, as espécies de tutelas provisórias, que se dividem em tutela de urgência e tutela da evidência. As de urgência, por sua vez, que podem ser antecipatórias ou cautelares, e ambas podem ser concedidas de forma antecedente ou incidente. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vai abordar o tema das tutelas de urgência e depois tutela de evidência ou da evidência. Então vamos começar com algumas questões aqui relevantes envolvendo as tutelas de urgência, claro, começando com algumas reflexões sobre os requisitos comuns, gerais, para a concessão de tutela antecipada e cautelar. O artigo 300 nos traz aqui uma ideia geral de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas o que me interessa mesmo é um cuidado especial com as tutelas antecipatórias. A tutela antecipada. Por quê? Para ela, existe aqui um ponto adicional, existe aqui um parágrafo específico que traz um requisito específico para as tutelas antecipatórias, que é a necessidade de haver reversibilidade dos efeitos da medida. Já que o parágrafo 3º diz que a tutela de urgência antecipada, foquem bem no antecipada, não deixem colocar que é na tutela cautelar. Só na tutela antecipada não se permite sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, os efeitos não podem ser irreversíveis. Como no caso, por exemplo, de uma antecipação que determina a demolição de um prédio histórico ou de interesse arquitetônico, já que derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Estou certo que todos vocês estão se lembrando disso. Agora é sempre importante frisar que a doutrina e a jurisprudência destacam que essa regra ela não é absoluta, essa regra é relativa. Por quê? Porque às vezes existe a irreversibilidade caso a tutela antecipada seja concedida, mas também haverá irreversibilidade caso ela não seja concedida, o que pode gerar para o autor uma lesão irreversível. Fala-se nesse caso na chamada irreversibilidade recíproca. E em situações como essa, o STJ, a doutrina, entende que o juiz pode fazer um sopesamento ali dos valores e conceder a medida, mesmo que de efeitos irreversíveis. Veja, ele já destacou, por exemplo, nesse julgado, que é possível a antecipação da tutela, ainda que haja perigo de irreversibilidade do provimento. Quando? Quando o mal irreversível for maior. Veja esse exemplo. Como ocorre no caso de não pagamento de pensão mensal destinada a custear um tratamento médico da vítima de infecção hospitalar, já que a falta de imediato atendimento vai trazer danos irreparáveis maiores do que o dano patrimonial
que eventualmente você vai causar ao réu, ao plano de saúde, ao hospital, enfim. Doutrinariamente, por exemplo, o Fórum dos Processualistas destaca que não é absoluta essa regra que proíbe a tutela provisória de efeitos irreversíveis. Muito bem. Feitos esses primeiros comentários sobre a tutela de urgência, mais especificamente sobre a tutela antecipada, queria tratar com vocês agora a respeito da questão da responsabilização civil que pode ser atribuída àquele que pleiteia e efetiva uma tutela provisória. O importantíssimo artigo 302, que lembra que, independentemente de reparação por dano processual, por exemplo, uma litigância de má-fé, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. É a chamada teoria do risco-proveito. Você que pleiteia e obtém uma tutela de urgência sabe que pode acontecer determinada situação futura que fará com que você tenha que reparar os danos causados, os prejuízos causados à parte adversa. Por exemplo, se a sentença lhe for desfavorável. Ora, é muito razoável imaginar que se a parte obteve uma tutela antecipada, por exemplo, e lá na frente a sentença foi desfavorável, aquela tutela de urgência ela será revogada. E a parte contrária tem direito ao recebimento de valores ou, de alguma forma, ser indenizada pelos prejuízos que ela sofreu. Quer um ótimo exemplo? Veja, esse julgado aqui do informativo 737, um julgamento de recurso especial repetitivo, que lembra que a reforma de uma decisão que antecipa os efeitos da tutela final por uma sentença de improcedência obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por um desconto de até 30% do eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Então, um ótimo exemplo de reparação dos prejuízos, quando a tutela de urgência ela cessa a sua eficácia, já que a sentença proferida foi desfavorável. Agora, muito cuidado, porque se o STJ, nesse resp repetitivo, entendeu que a reforma da decisão faz com que o autor tenha que devolver os valores recebidos a título de benefícios previdenciários ou assistenciais, existe também dentro do STJ uma tese segundo a qual, se esse benefício ele foi concedido lá na sentença, ou mesmo confirmado pela sentença, mantido pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF e revogado apenas em sede de recurso excepcional, aí nesse caso não haverá necessidade de devolução, porque existe aqui, segundo ele, uma regra da dupla conformidade entre a sentença e o acórdão do Tribunal Inferior, que gera na parte uma legítima expectativa de que ele, de fato, fazia jus àquele benefício. Veja, o entendimento pacificado da Corte é no sentido de não ser necessária a devolução de valores percebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário que foi concedida em sentença e confirmada em segunda instância e posteriormente reformada em sede de resp. Por quê? Porque a dupla conformidade entre a decisão ACO, a sentença, e o acórdão gera essa legítima expectativa de titularidade do direito, ok? Então, cuidado. Sim, a sentença desfavorável é uma causa que leva à reparação de prejuízo. E dessa primeira hipótese a gente puxou todos esses comentários. Uma segunda importante hipótese de reparação de prejuízos da parte que efetivou uma tutela de urgência em favor da parte que sofreu esse dano é quando a medida tiver sido obtida liminarmente, em caráter antecedente, e a parte autora não fornecer os meios necessários para a citação do requerido em 5 dias. Entenda, o que o legislador aqui pensou foi o seguinte: a parte pleiteia uma tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar, em caráter antecedente, e aí, como ela entende muitas vezes que com aquela medida ela já está ali no momento satisfeita, ela então deixa de oferecer ao judiciário as condições necessárias para a citação da parte contrária. Deixa de recolher algum valor, de tomar alguma providência, de informar o endereço.
Então, se a parte que obteve liminarmente a medida, ela não fornecer ao judiciário, no prazo de 5 dias, as condições para que essa citação da parte contrária ocorra, ela então terá que reparar os prejuízos eventualmente suportados pela parte. Tá claro? Claro que essa citação ela é importante, ela se faz necessária da forma mais rápida possível para que o requerido possa se defender, né? Eventualmente interpor um recurso, contestar, enfim, exercer o seu direito à ampla defesa. A terceira hipótese, importantíssima hipótese de responsabilização civil do requerente, é quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. O que pode se dar, essa cessação da eficácia, pessoal, em caso de uma revisão da decisão, em caso de invalidação, em caso de reforma dessa decisão, mas especialmente também numa das hipóteses previstas lá no artigo 309 do CPC, que trata das hipóteses de cessação da eficácia da medida cautelar. A gente ainda vai chegar lá. Mas desde já eu te antecipo uma dessas hipóteses legais de cessação da eficácia da medida, que é quando o processo for extinto sem resolução de mérito. Então, quando um processo é extinto sem resolução de mérito, a lei está dizendo, a tutela de urgência cessa sua eficácia. E aí é que entra um importante contexto e uma importante discussão. Como a lei está dizendo que a extinção do processo sem resolução de mérito gera cessação da eficácia da medida, é justamente por essa razão que a parte, pessoal, ela não pode requerer a desistência da ação no caso de um eventual cumprimento de uma tutela antecipada pela parte contrária. Por quê? Porque é necessária a confirmação dessa medida em sentença para definir se a parte beneficiada de fato fazia jus àquela pretensão. É muito comum, infelizmente, a parte obtém uma tutela antecipada e aí então, quando a parte contrária cumpre a medida, já que ela é satisfativa, a parte beneficiada entende que existe ali uma perda de objeto superveniente, uma falta de interesse de agir superveniente e pede desistência do processo. Não pode pedir desistência. Por quê? Porque a desistência vai gerar a extinção do processo sem resolução de mérito, que é a nossa terceira causa de cessação da eficácia da medida, que, por sua vez, gera esse direito à responsabilização civil. Veja, por isso que o STJ sempre reitera que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, já que é necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada de fato fazia jus a essa pretensão. E foi justamente num caso como esse que eu contei como exemplo, que veio aqui para o informativo 649, quando o STJ relatou uma situação em que a parte obteve uma tutela provisória, mas depois ela pediu desistência da ação. Olha só, desistência gera o quê? Extinção do processo. Extinção do processo é causa de cessação da eficácia da medida e dá ensejo ao direito de ressarcimento dos prejuízos em favor da parte ré. E para fechar, nossa quarta hipótese de responsabilização civil é quando o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão. Na minha visão, sempre defendi que essa hipótese aqui do inciso 4, ela está contida no inciso 1, né? Por quê? Porque o inciso 1 fala que se a parte obtiver uma sentença desfavorável, isso então renderá à parte contrária o direito à responsabilização. A decisão que reconhece a decadência ou a prescrição será uma sentença desfavorável, né, à parte. É por isso que outros, como por exemplo o professor Antônio do Passo Cabral, destacam que esses dois incisos, 1 e 4, expressam em verdade uma mesma situação. Qual seja, o não reconhecimento na tutela final do direito que inicialmente se mostrou provável. Tá bom? Muito bem. Eu quero 4 informações finais bem rápidas sobre essa questão envolvendo o ressarcimento dos prejuízos em favor da parte contrária. A primeira vai dizer respeito à forma de apuração desse prejuízo, se depende de ação autônoma ou se pode ser feita nos próprios autos. Veja,
é entendimento corrente, né, de que o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento de uma tutela provisória que foi posteriormente revogada por sentença deverá ser liquidado nos próprios autos. E mais importante até do que essa informação é a continuidade desse julgado publicado em informativo, que vai nos lembrar que essa responsabilidade ela é objetiva. É hipótese de responsabilidade objetiva, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo. E ainda, as últimas duas perguntas. Será que essa responsabilização exige pedido da parte? E será que essa responsabilização exige uma declaração expressa do juiz em sua decisão? Nenhuma nem outra. Veja, o entendimento corrente é de que essa obrigação de indenizar ela é uma decorrência ex lege da sentença. E por isso, não depende de pronunciamento judicial e dispensa também, por lógica, pedido da parte. Tá claro? Muito bem. A propósito, sobre essa questão da responsabilidade civil, vem decantar comigo aqui algumas dessas ideias aqui nessa prova de procurador jurídico da VUNESP de 2021, que narrou o seguinte. Um particular ajuizou uma demanda contra o município e obteve a concessão de uma tutela provisória, atendidos os pressupostos legais. O cumprimento da tutela provisória ocasionou custos ao erário público. Entretanto, olha o que o autor fez, ele desistiu posteriormente da ação, o que gerou extinção do feito. Nesse caso, certo ou errado? Tendo em vista a adoção da teoria do risco-proveito, lembra que fizemos menção a essa teoria? O autor responderá independentemente de culpa, lembra que a responsabilidade é objetiva, pelos prejuízos causados. E a liquidação dos danos deverá ser feita nos próprios autos do processo. Excelente questão para uma revisão sobre alguns dos pontos pelos quais passamos. Ok? Dito isso, a gente chega num dos pontos mais importantes, mais recorrentes acerca das tutelas provisórias de urgência, que diz respeito à tutela antecipada antecedente. Esse tema constante aqui dos importantíssimos artigos 303 e 304. Veja, muitos devem estar se lembrando que o artigo 303, que prevê a tutela antecipada antecedente, destaca que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial ela pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja, a tutela antecipada antecedente sempre tem sido destacada e lembrada para contextos de grande urgência. Situações de grande urgência onde a parte ela não tem condição de elaborar uma petição inicial de forma perfeita, de forma acabada, fazendo então com que ela postule tão somente naquela peça a medida de urgência. Ela postula a medida de urgência e então indica aquele pedido final que será realizado. Repito, o contexto em que tem sido empregada a tutela antecipada antecedente, no mais das vezes, é esse contexto de uma extrema urgência, que faz com que a parte então possa se limitar a um pedido de tutela antecipada. Nesse caso, a propósito, vale lembrar, a parte ela precisa fazer uma inicial com especificação do regime antecedente, ou seja, indicar que ela pretende se valer do benefício do artigo 303. E mais, uma inicial que tenha valor de causa, mas atenção, um valor de causa que leve em consideração o pedido de tutela final e não apenas o pedido da tutela antecipada. Certo? Muito bem. Mas aí vem agora o ponto que eu diria mais importante. Por quê? Porque, formulado esse requerimento, dois caminhos se abrem. O da não concessão da medida
e o da concessão. Vamos ver o que você precisa se lembrar acerca de cada um desses vetores. Fiz esse resumo aqui para vocês da seguinte forma. Primeiro, não concedida a medida. Se o juiz indefere a tutela antecipada, por entender, por exemplo, que estão faltando ali os requisitos necessários, o autor terá que emendar a petição inicial num prazo de 5 dias. E ele deverá fazê-lo sob pena de indeferimento da inicial e de extinção do processo. Então, uma hipótese aqui de emenda da inicial em caso de não concessão. Agora, mais importante é quando a medida é concedida. Por quê? Porque aí, nesse caso, você precisa se lembrar o que compete ao autor e depois o que compete ao réu. O autor, pessoal, em caso de concessão da medida, ele terá aqui um prazo de, no mínimo, 15 dias para fazer o aditamento da petição inicial. Gustavo, em que consiste esse aditamento da petição inicial? Consiste em complementação da argumentação, juntada de novos documentos que a parte não juntou naquele primeiro momento e, naturalmente, a confirmação daquele pedido final que só havia sido indicado naquela petição. E se ele não o fizer, isso então vai gerar a extinção do processo. E o réu? Paralelamente, diz a lei, o réu ele estará sendo citado e intimado. A lei diz assim: citação e intimação para uma audiência de conciliação ou de mediação. Na verdade, ele está sendo citado para integrar esse processo e intimado para uma futura audiência, mas, em verdade, ele está sendo intimado não só para essa audiência, mas também para querendo interpor recurso dessa decisão. Sabemos que ele pode agravar dessa decisão interlocutória assim que ele toma ciência da sua existência. Agora, um detalhe super importante. Qual é a melhor forma de entender a dinâmica desses prazos? O prazo do autor para aditar a inicial e o prazo do réu para contestar. O STJ tem entendido que a melhor forma de se entender essa dinâmica é que esses prazos não são concomitantes, mas subsequentes, de forma que se dá primeiro ao autor, de forma que se dá primeiro ao réu o direito ao recurso, e se o réu recorrer, aí abre-se vista ao autor para aditar a inicial. Eu vou te explicar a razão disso, mas antes, dê uma olhada. O STJ tem entendido que os prazos do réu para recorrer e do autor para aditar a inicial, eles não são concomitantes, mas subsequentes. E a razão é muito simples. Por quê? Porque a lei e o STJ aqui ele sabe que se o réu não recorrer, ocorrerá aquele conhecido fenômeno lá do artigo 304, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente com a consequente extinção do processo. Então, não faz sentido oferecer o prazo ao autor para aditar a inicial sem que se saiba se o réu vai apresentar recurso. Então, por isso que os prazos eles não são concomitantes, mas subsequentes. Primeiro oportuniza-se ao réu o direito de recorrer. Se ele recorrer, vista ao autor para aditar. Já que se ele não recorrer, repito, incide aqui na hipótese o artigo 304, que diz que a tutela antecipada antecedente vai se tornar estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso. E nesse caso, o processo ele será extinto. É o já famoso fenômeno da estabilização da tutela antecipada antecedente. Que, por favor, não se confunde com coisa julgada. Não há coisa julgada aqui quando se fala em estabilização de tutela antecipada. E a razão é muito simples. É que a tutela antecipada, ela se estabiliza e não faz coisa julgada,
já que a coisa julgada ela só se faz em caso de decisão judicial de cognição exauriente. E aqui a decisão não é de cognição exauriente, aqui a decisão é de cognição sumária. Veja, é como lembra a doutrina. A coisa julgada, ela é a combinação de dois fatos. Esse primeiro aqui a gente não tem na hipótese, ó. Uma decisão jurisdicional de cognição exauriente. E o trânsito em julgado. O trânsito em julgado a gente tem. Então, por isso que é estabilidade, que não se confunde com coisa julgada. E justamente por isso é que não cabe ação rescisória nesses casos, né? Nos casos de estabilização de tutela antecipada de urgência. Tanto o FPPC quanto a ENFAM fazendo esse destaque. E uma pergunta interessante que a gente pode se fazer é sobre o cabimento da estabilização da tutela antecipada antecedente contra a fazenda. Veja, há entendimento doutrinário, como aqui nesse enunciado do FPPC, que sim, cabe estabilização de tutela antecipada contra a fazenda. E isso independentemente de remessa necessária. Até porque não se trata aqui de uma sentença e muito menos de algo que vai fazer coisa julgada. Então, não há aqui óbice à concessão e à estabilização de tutela antecipada antecedente contra a fazenda. Agora veja bem, dissemos que não cabe ação rescisória porque não há coisa julgada. Mas é importante a gente destacar que, embora não caiba a rescisória, existe uma ação específica que se pode propor para rever, reformar ou invalidar essa decisão. Ela é uma ação que não tem nome, né? Então não precisamos nominá-la, mas você precisa se lembrar que é uma ação que pode ser proposta no prazo de 2 anos da ciência daquela decisão que extinguiu o processo, porque a gente viu que quando o processo tem a estabilização, ele é extinto, estando prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então percebo, não é uma ação de competência originária do tribunal, como é o caso de uma rescisória, é uma ação que será proposta perante aquele próprio juízo que concedeu a tutela antecipada. E muito cuidado. Vejam, aqui pessoal, a gente sempre precisa reforçar que todo esse conteúdo, o conteúdo da tutela que se estabiliza, é válido apenas para a tutela antecipada, não tutela cautelar, e apenas para a tutela antecipada antecedente. Não deixem forçar uma barra para falar em estabilização de tutela antecipada incidente, tá ok? Antecipada, antecedente. Muito bem, vejam, fecha esse raciocínio comigo aqui com uma análise dessa questão da Procuradoria do Estado de Rondônia, em que se contou a história da Joana, que protocolou uma ação requerendo a condenação da sociedade Beta ao pagamento de danos morais, materiais e a retirada do nome do cadastro de inadimplentes. A ação tramita pelo procedimento comum. Ademais, a autora requereu, vamos ver, por intermédio de uma tutela provisória antecipada em caráter, olha só, incidental, a imediata retirada de seu nome. Nessa situação, veja, a tutela requerida por Joana, eles adoram fazer isso, irá se estabilizar caso a sociedade não agrave? Claro que não. Por quê? Porque a tutela antecipada aqui foi incidente e a estabilização é apenas para a tutela antecipada em caráter antecedente. Tá ok? Muito cuidado com isso. A gente fecha as reflexões sobre a tutela de urgência antecipada e volta falando sobre cautelares e tutela da evidência. Até já!